Pessoal, então bom dia a todos aí, né? Sejam bem-vindos a essa aula de Laboratório de Teoria de Controle. A aula de hoje é aí para falar e explicar sobre o trabalho final. O trabalho eu já disponibilizei ele no SIGA, né? Na segunda-feira. E hoje eu vou estar falando sobre ele, apresentando o trabalho que vocês devem fazer no trabalho final. O trabalho final está aqui. Do que se trata o trabalho final? O trabalho final, ele trata, né, do projeto de controladores em espaço de estados. Basicamente, o controlador que a gente vai trabalhar aqui é a realimentação por estados. Se eu não me engano, o Walter está trabalhando esse conteúdo em teoria. Bom, além do controlador por realimentação de estados, nós vamos trabalhar também com um projeto de observador de estados. Então é isso o conteúdo que nós vamos trabalhar, que seria o que estava previsto para as duas últimas aulas aqui do curso. Então, o trabalho final, né, como ele está contemplando aqui o último relatório da disciplina, ele está sendo avaliado nos 30 pontos, abordando o conteúdo que estava previsto mesmo. Essa parte, né, essa primeira parte do trabalho, que se refere ao trabalho escrito e à apresentação do vídeo, seguem aqueles mesmos critérios do trabalho final de laboratório de análise e análise de sistemas lineares, que eu acho que 99% da turma aqui fez semestre passado. Então, obrigatoriamente, tá? Para esse trabalho final, nós vamos usar o modelo de artigo. Pode ser aquele modelo que eu disponibilizei lá na primeira ou na segunda aula do curso, nesse semestre. Está disponível no SIGA um modelo de relatório aí, na verdade, de artigo. O trabalho ele é limitado a 6 páginas, podendo ir até 8. Só que a 7ª página e a 8ª página ela custa 0,75 ponto, ok? Beleza. O vídeo, aquele mesmo esquema, apresentação ali entre 8 e 10 minutos, respeitando que todos o tamanho, ficando atento aí que o tamanho máximo é de 100 MB. Mas lembrando que 100 MB é o tamanho máximo aceito pela plataforma Teams, tá? Então se você faz o vídeo de 100 MB e tem que mandar o texto e tem que mandar os códigos, você vai ficar sem espaço e não vai conseguir enviar. Então acaba que tem que ficar ali com uns 95, 96 megas aí, dependendo do tamanho do seu PDF e do código. Então essa primeira parte aí não tem nada de nova nela, é repetição do semestre passado. O sistema, imagino que vocês já devem ter olhado, ele é o sistema, nós estamos partindo aí de um sistema Quanser, né, que é o Quanser aéreo, com 2 graus de liberdade, que descreve a movimentação de um helicóptero. Então a gente está trabalhando com um sistema com 2 graus de liberdade. O processo de modelagem, né, que é o passo a passo da modelagem, juntamente com os parâmetros, e já com uma representação inclusive simplificada desse sistema, está disponível em 2 arquivos. Esse primeiro arquivo que a gente cita aí, o LOPS 2020, é um artigo que o professor Adriano publicou recentemente, tá? Então lá ele já tem a parte de espaço de estados, na verdade, desse sistema, que é um sistema linear da forma como ele foi modelado lá. E nesse link que está aqui, eu vou destacar aí, nesse link é um manual desse dispositivo. O manual desse dispositivo, ele traz o passo a passo da modelagem do sistema. Então, é o passo a passo de como você chega até as equações diferenciais desse sistema. Então, para quem quiser mais detalhes sobre o processo de modelagem, consulta aqui o manual, tá? Esse trabalho foi, coincidentemente, tá? O Adriano trabalhou com esse sistema, mas quando eu propus o sistema, eu nem sabia que o professor Adriano estava trabalhando, tinha feito trabalhos nesse sistema. Na verdade, a gente estava buscando um sistema subaamortecido, né? Então, que teria a característica de oscilação,
para trabalhar para utilizá-lo aqui nesse trabalho final. Bom, o Walter Tacori dá um suporte para o Adriano, está acompanhando ele de mais perto, então ele falou assim, olha, o Adriano publicou esse trabalho aqui. Então uma coincidência aí, uma grata coincidência na verdade, que o Adriano, se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode tentar esclarecer com ele. Questões e atividades, tá? Primeira coisa, vamos deixar claro, o item 1, tá? Do item 1 ao item 5, vocês vão considerar que todos os estados estão disponíveis. A partir do item 6, você perdeu um sensor, então você precisa fazer uso do observador de estado para suprir esse sensor que você perdeu. Basicamente é aí que entra então o observador de estados. Metade do trabalho é feito, você tendo acesso aos estados. Na segunda parte do trabalho, você joga fora um sensor, porque nós perdemos esse sensor, e utilizamos aqui então o observador de estados para a gente conseguir desembolar as coisas. Bom, vamos lá. O sistema que o Adriano descreve em espaço de estados, ele é um sistema MIMO, tá? Então ele tem 2 entradas e tem 2 saídas. Ele tem 2 entradas porque ele tem 2 motores, o motor que faz o ângulo de elevação, né? E o ângulo de rotação, que é o pitch, e o motor de pitch e o motor de in-out, né? Que é a nomenclatura usada aí para esses tipos de sistemas, né? Aéreos. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é reescrever esse sistema, tornando-o um sistema CISO, com uma entrada e uma saída. O que é o nosso objetivo de controle? Controlar o ângulo de elevação do helicóptero, ok? O trabalho todo está pensado para isso. Então a primeira questão é reescrever o sistema, jogando fora, zerando esse termo aí, o VY, que é a tensão lá no caso do ângulo de in-out, para que a gente obtenha então um sistema de CISO. Bom, ok. Na sequência, então, redefiniu aí o sistema. Na sequência, vocês vão fazer a especificação de malha fechada do sistema, tá? Também não é algo novo. Vocês já fizeram isso no primeiro relatório. Aliás, estão fazendo isso agora no segundo relatório. Determine o ponto de operação que o sistema irá ser controlado. Bom, você tem a região de validade lá do modelo. Você vai escolher um ponto de operação para você controlar o seu sistema, né? Suas equações diferenciais. O item 4 é projetar um controlador com realimentação de estados que atenda o item 2. Obviamente você vai justificar aí, né, que realimentação de estados é a alocação de polos que você está fazendo. Então você já vai fazer essa alocação de polos e vai justificar o porquê de você estar fazendo a alocação desses polos em específicos. Item 5 é o teste e validação, né, a comprovação, a verificação aí do controlador projetado, ver se ele está atendendo, se ele não está atendendo as especificações. Então, até aí, um guia de prática normal a tudo que a gente já fez até aqui, trocando, obviamente, apenas o controlador. No item 6 é onde que a gente vai simular um problema, tá? Que a gente vai precisar incluir então agora o observador. Após algum tempo de uso, o sistema perdeu a funcionalidade do sensor de velocidade angular e agora está disponível somente a informação da posição angular do helicóptero. Portanto, para continuar aplicando ao sistema controlador projetado no item 2, então veja, o controlador não será alterado, você vai continuar com o mesmo controlador. Projete um observador de estados e utilize na realimentação da malha de controle. Então, o observador de estados aí agora vai fazer o papel do sensor. Essa é a função dele. O item 7, você vai desenhar o diagrama de controle.
Qual que é o diagrama de controle completo? Tá? Pensando que você aplica nas equações diferenciais. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o meu U0 nessa malha de controle. Como eu fiz inclusão de observador de estados, eu vou colocar na minha malha de controle a malha de controle com o controlador de realimentação e o observador de estado, juntamente com todo o somatório que eu preciso, com referência, o diagrama completo, aí os demais elementos que compõem a malha de controle. Por que eu pedi esse item 7 aqui, tá? O item 7 está sendo pedido para orientá-los na programação do item 8. Porque se você enxerga a malha de controle, fica mais fácil de você fazer a conexão entre os blocos de cada parte da sua malha de controle ali, né, lá no Python. Então, para melhorar a visualização antes de sair fazendo a programação. Então, por isso eu pedi o item 7. O item 8, ele pede para você validar. Então, você conseguiu projetar o observador de estados? Conseguiu incluir ele na malha de controle? Consegui. Então, vamos testar e validar e ver o que ele ganhou, o que ele perdeu de performance aí ao substituir, né, a resposta de um sensor por um observador de estados. Item 9, nós vamos fazer uma avaliação, né, alterar a condição de simulação, incluindo uma perturbação na entrada do sistema, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma variação de 0,5%, de 5%, né, na verdade, no sinal de controle ali, em que o 0 é o sinal de controle no ponto de operação. Então, você vai estar fazendo a regulação do sistema nos primeiros 50 segundos. No segundo intervalo, que é de 50 a 100, você tem um degrau positivo, então o seu sinal de controle ele vai aumentar. E isso é uma rejeição, é uma perturbação contínua, porque você aumentou e vai deixar esse 5% de U0 por 50 segundos. No quarto estágio, né, que é de 100 a 150 segundos, a gente retira essa perturbação, então o sistema deve permanecer em torno do ponto de equilíbrio. Lógico que ele vai dar uma pequena oscilação nisso daí, mas a tendência é que ele volte para o ponto de operação. E no último degrau que a gente tem aí, eu vou retirar 5% do sinal de controle. Então, de 150 a 200, eu estou tirando 5% do sinal de controle necessário para manter o sistema no ponto de operação que eu escolhi trabalhar. Ok? Questão 10 é para ajudar na discussão. O controlador projetado no item 6 conseguiu rejeitar a perturbação? Então, aquela perturbação, esse teste que a gente fez no item 9, né? O controlador que nós projetamos lá com observador de estados, né? Na malha de observador de estados e realimentação de estados, ele conseguiu rejeitar a perturbação? Se sim, você justifica. Se não, você justifica. Se não conseguiu, em caso negativo, então proponha uma solução para que a malha de controle consiga rejeitar a perturbação incluída no item 9. Repita o teste com a perturbação definida no item 9 e demonstre que a solução proposta no item 10 conseguiu rejeitar a perturbação. Ou seja, a questão 11 ela só vai ser executada se o seu controlador não conseguiu rejeitar a perturbação, tá? Se você já projetou um controlador e esse controlador conseguiu rejeitar a perturbação, pronto, você não tem que resolver a 11, porque você justificou a 10 ali e acabou, você não teve que propor algo novo. Então a 11 não é aplicável. E a questão 12 é lembrá-los que aí em todos esses testes de validação você precisa ter a quantificação. Não é análise só qualitativa, é uma análise quantitativa aí que nós vamos ter que tomar como base os índices que nós já usamos aí ao longo das disciplinas. O IAE, o ITAE, o RMSE e o IVU aí, que é o sinal de variabilidade do sinal de controle. Bom, sobre a avaliação, em ambas disciplinas, tá? O trabalho estava sendo avaliado em 30 pontos, sendo que a parte escrita está sendo avaliada em 20 pontos em laboratório, 23 pontos em teoria. O vídeo de apresentação tem o mesmo peso nas duas disciplinas, 5 e 5 pontos, e o código Python, né, obviamente comentado aí,
5 pontos em laboratório e 2 pontos em teoria. Ok? A entrega é aquela entrega que o professor Walter marcou, que é a entrega no dia 30/8. Então, do dia que eu disponibilizei ele lá, né, que foi dia 2, até dia 30, são praticamente 30 dias para finalizar, aí 29 dias, né, que a gente tinha para finalizar esse trabalho. Só antes de eu entrar nesses aspectos aqui, deixa eu aproveitar que está falando nessa parte aqui de pontuação e entrega. Em uma aula anterior, eu não sei se eu falei nessa turma, mas a ideia era dividir a prática em duas, o trabalho final em duas práticas, né? Que seria a prática dessa semana e a prática da semana que vem. Não fizemos isso. Estamos entregando o trabalho completo. Então, as duas próximas aulas que a gente tem é plantão de dúvida aqui para a solução do trabalho, ok? Aspectos avaliativos, né? O que vai ser avaliado aí? Estruturas avançadas, lógico que vocês vão pensar, avaliar se deve colocar, se não deve colocar e fazer as devidas justificativas. O desempenho da malha de controle, os índices quantitativos, a discussão sobre sinal de controle, a discussão sobre as características de malha fechada. E estamos deixando aqui uma questão bônus, tá? Como o nome diz, é bônus. Quem faz tem uma avaliação extra, mas não é obrigatório fazer, tá? Que seria o quê? Seria reproduzir parte do que está sendo feito para o caso mimo, ok? Que seria responder as questões 3, 4, 6, 8, 9 e 12, valendo 10 pontos extras. Então você passa a controlar não só o ângulo pitch, mas o ângulo pitch e o ângulo in all, né? Então seria isso daí. Para quem optar em fazer a questão bônus, você tem direito a aumentar o seu relatório em 2 páginas, sem ser penalizado. Então, o artigo que deveria ser escrito aí, né, que é o formato que nós estamos adotando, que seria de 6 páginas, ele pode ir até as 10 páginas, lembrando que até 8 você não perde ponto nenhuma por isso. Então, você tem 2 páginas extras para escrever sobre os testes aqui, os desembolar para a situação mínima. É uma questão bônus. Quem quiser arriscar aí e trabalhar, tem 10 pontos a mais aí para ser avaliado. Tranquilo? Bom, a apresentação é essa. Os arquivos já estão disponíveis para vocês no SIGA. Então, desde segunda-feira, na segunda-feira eu já subi isso para o SIGA. Agora eu abro espaço aqui então para dúvidas. Alguém tem dúvida? Alguma coisa que eu possa esclarecer? Ou nesse momento a apresentação do trabalho aí está tranquila? Ô Lucas, eu tentei acessar o PDF desse artigo que você colocou aí, só que eu acho que ele está fechado para compra. Como é que é? Esse artigo, onde que a gente vai olhar o modelo que a gente tem que usar? É porque esse artigo ele está fechado, entendeu? Ele não é aberto, não. Você fala que... Como assim? Esse artigo que você indicou pra gente para ver o modelo, ele a gente não tem acesso ao PDF dele. O artigo do Adriano? Isso. Mas eu coloquei ele no SIGA, ué. Ah, você colocou o artigo no SIGA? Coloquei aí. Eu fiz o download do artigo e coloquei ele no SIGA. Ah, não, demorou. Beleza. E outra, esse artigo aí também, ele é do I3E, Anderson. Se você vai lá no portal da CAPES e faz o login usando o seu login de acesso do SIGA, você consegue ter acesso a todos os artigos do I3E. Ah, é? Então, com o login que você tem aqui do SIGA mesmo, que é o seu login do Cefet, CPF e senha, né, basicamente isso, você consegue acesso a um monte de jornal fechado aí, como se você estivesse no Cefet. Tá? Mas de todo modo o artigo ele já está disponibilizado no SIGA. É só fazer o download mesmo. Beleza. Como que faz isso, esse acesso? Você tem que acessar você tem que fazer o login no portal de periódicos da CAPES. Quando você vai fazer o login lá, você tem a opção de fazer esse login pela instituição.
Aí, quando você seleciona o Cefet, você vai fazer usando o seu login, o seu CPF e o login do SIGA seu mesmo, a senha. Aí é como se você estivesse dentro do Cefet, usando a rede daqui para acessar esses jornais fechados. Entendi. Não, beleza, vou dar uma olhada aqui. Beleza. Pessoal, alguma outra dúvida além dessa apontada pelo Anderson? Nicole, eu tô te devendo uma resposta super atrasado. Você conseguiu resolver seu problema no código? Ô, Lucas, consegui sim. Eu peço desculpa aí, Natália, que eu me enrolei para te responder. Sem problemas, Lucas. Eu tinha até uma pergunta, eu ia erguer a mão aqui para fazer sobre o trabalho final. Eu acho que no item 3, talvez, você tinha comentado sobre que a gente tem que escolher o ponto de operação. Isso. A gente tem que mandar para você para não ter pontos de operações iguais, ou tem problema de duplas ter pontos de operações iguais, alguma coisa assim? O ideal é que tenham pontos de operação diferentes. Mas nós não estabelecemos isso daí não, Nicole. Certo. E na questão, acho que 5, você tinha comentado sobre atender as especificações. Essas especificações, elas já são dadas ou a gente tem que criar também? Não, ela é o item 2. São vocês que vão definir o desempenho da malha fechada. Ok, entendi. Obrigada, Lucas. De nada. Aquela questão sobre a avaliação do relatório 1, eu vou lhe responder ela de hoje para amanhã sem falta, tá? Ok, muito obrigada. De nada. Alguma outra dúvida? Pessoal, eu vou encerrar então. Gostaria de pedir ao Eros e o Natan, os dois estão aí na aula, então. Natan, a sua dúvida é sobre a aula ou outra coisa? É sobre o relatório 1, Lucas. É o seguinte, eu estava conversando com alguns colegas e alguns a gente não conseguiu definir aquela parte do suficientemente ativo. Aí eu queria pedir para você gravar um vídeo de talvez uns 10, 15 minutinhos no máximo, explicando como que a gente poderia definir. Tá. Ok. Eros e Natan, se os dois puderem ficar aí, eu gostaria de conversar em particular com vocês sobre o relatório 1. Eu tive eu tive dificuldade com eu tive dúvidas em algumas questões do seu relatório, do relatório da dupla, né? Então eu gostaria de olhar umas coisas com vocês, ok? Então após a aula aqui, eu peço para vocês ficar aqui após a aula para a gente poder conversar em particular. Pessoal, então vocês estão liberados, deixa eu ficar só com o Eros e com o Natan aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tenta mandar e-mail, eu respondo. Lembrando que as duas próximas aulas são para tirar dúvidas sobre o trabalho final, ok? Então agora a gente vem com 2 aulas de plantão de dúvidas. A terceira aula é aquela aula de estudos autônomos, que a gente não tem encontro síncrono. E a gente volta na semana seguinte com vocês entregando o trabalho e a autoavaliação para mim. Ok? Então, as 2 próximas aulas aí eu vou estar aqui para tentar tirar dúvidas sobre a implementação do trabalho final. Boa semana para todo mundo e espero vocês aí na quarta novamente. Um abraço, gente. Abraço. Abraço, Lucas. Até mais. Até.